Evangelho, segunda-feira da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o segundo capítulo do Evangelho de São Marcos, onde o Senhor vem interpelado a respeito da conduta de seus discípulos. E durante o texto, Marcos nos apresenta que Jesus é confrontado com outras duas realidades. A realidade dos discípulos de João Batista e a realidade dos discípulos dos fariseus, ou os fariseus, que guardavam o jejum prescrito pela lei do Senhor como caminho e ato penitencial. E Jesus apresenta uma nova referência em relação ao jejum. Primeiro, fala a respeito do esposo. E dessa forma, toma consigo aquela ocasião para anunciar a boa nova do Evangelho. Vale a pena aqui fazermos essa observação. Todas as situações concretas da vida do Senhor foram situações oportunas para o anúncio do Evangelho. Em tudo que o Senhor faz, Ele dá graças a Deus. Mas em tudo que Ele faz, Ele anuncia incessantemente a boa nova do Evangelho. Veja, uma questão que parecia ser paralela ao anúncio evangélico, e Jesus torna essa ocasião uma ocasião não apenas oportuna, mas toda ela centralizada sobre o anúncio da Boa Nova. Eis que no meio de vós está um noivo, aquele que deve vir. E pegando a imagem dos profetas a respeito das núpcias, o Senhor estabelece ali a percepção de seus ouvintes, estabelece ali, diante de seus ouvintes, um elemento que os leva a interpretar aquilo que os profetas haviam referido sobre as núpcias do Messias. Bom, esse para nós é um exemplo de grande importância. Em que sentido, Padre Fábio? Tudo o que fazemos e falamos, tudo o que propomos e vivemos, nos leva a recordar os ensinamentos de Jesus. E nós o vivemos com tamanho amor e com tamanha atenção e zelo pelo Senhor, a ponto de ser para a vida dos nossos irmãos e irmãs um anúncio da Boa Nova. Quantas são as ocasiões concretas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, numa conversa que temos entre amigos, em que podemos fazer a referência às belezas, às maravilhas que Deus fez por nós, sem nos tornarmos chatos e insistentes. Vamos colocar assim, porque o medo que o pessoal tem do ponto de vista do convívio social é essa de se tornar chato, de só falar de um determinado assunto e só ter aquilo para falar. Bom, não é disso que nós estamos falando. Veja que o Senhor, mesmo tocando diversos argumentos distintos entre si, com uma habilidade única e uma inteligência elevada, sempre orienta na direção da Boa Nova. Assim também, tudo o que fazemos,
temos a chance de, no íntimo do nosso coração, pensarmos e orientarmos a verdade do Evangelho. Mas também temos, em muitas ocasiões, para não dizer em todas, a oportunidade de orientar aquela experiência social, que é o que está acontecendo aqui, afinal são pessoas que vêm até o Senhor, não é o Senhor na sua reflexão consigo mesmo, mas é diante de um fato social, ou seja, um fato que acontece publicamente, né, na relação com os demais, ele orienta na direção da boa nova do Evangelho. Quantas vezes uma conversa nossa nos levou a falar ou a pensar as coisas de Deus. Vejam, há pouco tempo tivemos o pleito eleitoral no nosso país. E era impressionante como até uma simples mensagem ou um meme de internet já era suficiente para fazer toda uma leitura política do que esse daqui está dizendo, do que aquele dali quer dizer. Por quê? Porque criou-se uma sensibilidade tão grande sobre o tema na sociedade, que a sociedade, independente de contexto de polarização ou não, não é disso que nós estamos falando, mas criou-se uma sensibilidade tão grande ao tema que tudo e qualquer coisa nos levava a pensar aquele tema e também a orientar um entendimento àquele tema. E aqui entra uma coisa interessante. Muitas vezes um entendimento desordenado. O que significa desordenado? Um entendimento que não está sendo balizado, margeado por fronteiras que me ajude a pensar aquele tema de maneira profunda. Lembram do Evangelho de ontem, a imagem do Cordeiro? Então, poderíamos dizer que quando João Batista fala a respeito do Cordeiro de Deus, ele não está fazendo uma referência que vem do nada. Ele está apontando para o Messias, ele está referenciando em relação ao Messias uma imagem conhecida na tradição judaica, mas não apenas isso. Ele já havia pregado a respeito do Messias e falado sobre a vinda do Messias. Então, existe uma sensibilização em todos aqueles que vêm ao encontro de João, porque todos vinham para se preparar para a chegada do Messias, né? E existia aqui um balizamento muito claro. O chamado à conversão, a memória do ensinamento dos profetas e o desejo de entregar a vida ao cumprimento da vontade de Deus. Então essas três margens definiam com muita clareza, ou melhor, orientavam com muita clareza aquela grande sensibilidade ao arrependimento, à reconciliação com Deus que era pregada por João. Então, quando João apresenta a imagem do Cordeiro Divino, ela está sendo balizada. Então, não é um entendimento desordenado que se faz a respeito dele. Assim como ontem nós falamos a respeito das três grandes imagens que aparecem do Cordeiro de Deus no Antigo Testamento, na figura de Nosso Senhor e no Apocalipse. Então, na missa, quando nós ouvimos o Cordeiro de Deus, sabemos que essas três realidades estão presentes ali, mas falamos objetivamente da última. E estamos diante dela. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, da mesma forma, é importante não apenas que tenhamos essa sensibilidade, bom, aquela sensibilidade que vimos no pleito eleitoral do ano de 2022, ela se construiu ao longo de mais de 6 meses em que de todas as partes se procurava falar ou introduzir aquele tema. O que significa dizer que adquirir a sensibilidade a respeito do Evangelho só será possível se nós tivermos cotidianamente esse exercício de pensar o Evangelho de Cristo. O que significa dizer que ter esse momento da meditação nos ajuda. Ter um momento do meu recolhimento para a oração do terço me ajuda. Fazer a oração do Ângelo e minhas orações devocionais ao longo do dia me ajuda. Porque tudo isso reacende em mim, ou revigora em mim, aquela sensibilidade ao Evangelho. Então,
começa a surgir espontaneamente essa tendência que precisa ser orientada, né? Então não pode ser uma coisa desordenada, precisa ser orientada. E como é que vai acontecer essa orientação, Padre? Na medida em que a gente procura estudar, conhecer um pouco mais a palavra, ler bons autores de espiritualidade que vão nos dando os balizamentos para que essa nossa sensibilidade pelo Evangelho nos oriente sempre na direção de um anúncio, como o ato de Jesus cumpre o anúncio da Boa Nova. Estão percebendo? Então, pensar o Evangelho cotidianamente vem do nosso exercício de vida espiritual. Buscar boas referências que nos ajude a praticar dignamente a piedade religiosa, a viver em maneira mais profunda a celebração litúrgica cotidiana, né, e dominical especialmente, a viver com maior intensidade e vigor a beleza dos sacramentos, isso vai nos ajudar a ter aqueles balizamentos para que não seja algo desordenado. E dessa forma pensaremos sempre, continuamente, a beleza do Evangelho e de uma maneira ordenada. E dessa forma, tudo no nosso cotidiano nos falará de Cristo. E tudo no nosso cotidiano se encherá de tal forma de Cristo Jesus que nós faremos do nosso cotidiano uma experiência do anúncio do nome de Jesus a muitos corações. E dessa forma a gente vive e celebra aquilo que o Senhor está nos ensinando no Evangelho de hoje com o seu próprio testemunho. Que grande graça! E como é importante pedirmos isso ao Senhor. Que grande graça é poder pensarmos as coisas de Deus, termos as coisas de Deus acesas no nosso coração e com aquela clareza que é própria do Espírito Santo que age sobre a disposição da matéria, né? Que nesse caso é o homem que se empenha no cuidado do conhecimento e da boa prática dos dons e dos tesouros de Deus, a gente vai construindo essa sensibilidade e ao mesmo tempo a vivência dessa sensibilidade nos tornamos evangelizadores na nossa vida cotidiana. E a gente percebe que as nossas amizades e que tudo na nossa vida concretamente tem espaço suficiente para acolher, falar sobre o Evangelho, para acolher a verdade do Evangelho e para dividir a beleza do Evangelho. Aquela ideia da fé como uma experiência fracionada em meio a diversas outras experiências que preciso sustentar ao longo do meu dia, porque são necessidades da minha vida, é superada. Porque a experiência de fé não é mais uma tarefa a ser sustentada no meu dia por uma necessidade vital. Ela se torna agora o fio de ouro que passa sobre todas essas atividades, que une todas elas, que vai amalgamar em significado e vida cada uma dessas ações. É muito mais do que uma ação a mais, mas é aquela ação que, sob a regência da graça de Deus, ou seja, por meio do dom que o Senhor nos entrega, vai amalgamando a nossa vida. Isso significa consolidar uma vida cheia de significado. E aproveitando esse tema do significado, eu queria concluir essa meditação com vocês lendo as palavras de São Pedro Crisólogo, que comenta em um de seus sermões exatamente esse segundo capítulo do Evangelho de São Marcos, falando a respeito do jejum. Olha que bonito. Por que é que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Perguntaram a Jesus. Por quê? Porque para vós o jejum é imposto pela lei de Moisés. Não é exatamente um dom espontâneo. Em si mesmo, o jejum como tal não tem valor. Agora, o que conta é o desejo daquele que jejua. Que proveito pensais tirar do vosso jejum, se jejuais constrangido e forçados pela lei? O jejum é um arado maravilhoso para lavrar o campo da santidade,
Ora, como poderiam os discípulos de Cristo que foram enviados a trabalhar no campo já maduro da santidade e comem o pão da colheita nova, serem obrigados a praticar jejuns que se tornaram superados? Podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Não. Enquanto o noivo está com eles, estão em festa. Estão colhendo os frutos daqueles campos que já foram semeados, cuidados, arados, tratados por muitos que os precederam e que no jejum prepararam o campo. Aquele que se casa entrega-se inteiramente à alegria e participa no banquete. Mostra-se afável e alegre com os convidados. E faz tudo o que o seu afeto pela esposa lhe inspira. Enquanto viveu neste mundo, Cristo Jesus celebrou as suas bodas com a Igreja. Era por isso que tomava parte nas refeições para as quais era convidado. Cheio de benevolência e amor, mostrava-se humano, acessível e amável, pois ele veio para unir o homem a Deus e fazer dos seus companheiros membros da família de Deus. Olha que coisa bonita nos fala São João Crisóstomo. Ele veio para nos fazer membros da família de Deus. Ele veio para nos unir. Ele veio para trazer para junto aquilo que ele mesmo tomou consigo. Então, eis aqui um grande sinal da graça do Senhor. Do mesmo modo, o Senhor vai usar a imagem a respeito do remendo, onde não é possível colocar um remendo novo num pano velho. E as costureiras nos entendem bem a respeito disso, porque, de fato, o pano novo precisa ter a sua modificação no tempo e vai exigir do pano velho aquilo que ele não pode oferecer. Então, São João Crisóstomo continua: do mesmo modo de Jesus, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Esse pano novo é o tecido do Evangelho, que está em vias de ser entretecido com a lã do Cordeiro de Deus, uma veste real que o sangue da paixão irá em breve tingir de vermelho. Cristo não podia aceitar unir esse pano novo com o tecido velho do Antigo Testamento, pois dessa forma as exigências do Evangelho romperiam os vínculos do Antigo Testamento. Em que sentido romperia os vínculos? As exigências do Evangelho, elas levam a um ato de amor maior, e a compreensão limitada que até agora se tinha a respeito do amor de Deus por nós precisava ser renovada. Então era preciso que as medidas do Evangelho fossem admitidas para que a vida do Evangelho fosse celebrada. E depois a imagem dos odres completa essa mesma imagem. Peçamos que o Senhor, pela graça do Espírito Santo, alargue os nossos corações e realize essa grande obra a fim de que tudo em nós possa inspirar e falar a respeito do Evangelho e as medidas do nosso coração se alarguem para que nós possamos celebrar o Evangelho e nos tornarmos cotidianamente anunciadores da vida que vem de Deus pela vida que celebramos em Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Pedro Crisólogo, de São João Batista e da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.